pelo YouTube. Boa noite. Então, vamos ver se vai começar agora a gravação. Acredito que sim. Deixa eu ver. Isso. Pode perguntar, José. Edmilson. Pode mandar. A aula, então, vai ser gravada. Hoje nós vamos ver alguns aspectos, tá, de máquinas de relutância variável e um assunto que eu acho bem legal que são motores de passo. Tá? Tem aqui meu negócio preso aqui. Coisa. Bom, então eu vou começar daqui a pouco. Começar a apresentação. Esse capítulo que nós vamos ver, dos slides anteriores que a gente viu, nós vimos o capítulo 10 do Fitzgerald, tá? O capítulo 10, ele cobre as seções 2.1, 2.2 e 2.3 do livro do AVA. A gente fazer uma correspondência, tá? Que é controle de velocidade, torque e conjugado, tá? Conjugado e torque é a mesma coisa, controle de velocidade e torque. Então, isso a gente cobriu as unidades 2.1, 2.2 e 2.3, tá? Do AVA. Na outra apresentação que eu tinha passado para vocês. E essa apresentação agora aqui, ela é do capítulo 8, tá? E começa a unidade 3 do nosso livro do AVA, tá? E aí a gente vai trabalhar então aqui em controle de torque, ok? Desculpa, controle de torque não. Máquinas de relutância variável e controles de motores de passo, ok? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para ver a apresentação que eu preparei para a gente estar vendo esse assunto aqui, certo? Então vamos lá, compartilhando. Compartilhar então aqui minha tela, já apareceu aqui para vocês, imagino. Vou pegar aqui, é o capítulo 8 do Fitzgerald, tá? Então vamos lá. O que são máquinas de relutância variável? São também chamadas de máquinas de relutância comutada, tá? Ela consiste, é uma máquina relativamente simples, tá? E ela consiste de um estator com enrolamentos de excitação e um motor de saliência, tá? E sem enrolamento do rotor. Tá? São máquinas simples de construir, porém as bobinas do estator elas têm que ser alternadas na comutação para você poder fazer a máquina girar, tá? Então era muito complexa. Antigamente a movimentação de motores desse tipo era muito complexa, então ela não foi tão difundida, mas são máquinas relativamente simples. E claro que hoje a gente tem muitos dispositivos eletrônicos, inversores, etc., conversores inclusive, então aí facilita bastante, a gente chama de driver, tá? O driver, ele permite a gente controlar os motores de passo, ok? Aqui então está um exemplo, tá? A gente vai ver aqui nesse item A aqui, tá? Você vê aqui apenas uma saliência do rotor, então é um rotor aqui, digamos, liso, tá? E aí você vai ter uma máquina aqui com destaque maior, ela tem mais bobinas, tá? Nesse caso aqui ela vai ter 4 saliências, tá? E essas bobinas aqui, que estão em volta dessas saliências, elas vão definir como que vai ser
o giro aqui do motor, tá? Nesse outro aqui você tem um outro ângulo, tá? A bobina ela está incrustada, é uma máquina lisa, a bobina está incrustada diretamente aqui no estator, tá? Então você tem duas bobinas, uma horizontal e uma vertical. Ok? Então você vê que aqui você tem saindo a corrente em 1, entrando aqui, onde está marcado aqui -1, que é o negativo, né? A corrente está entrando. A segunda bobina, saindo a corrente aqui em 2 e entrando aqui em -2. Essa outra aqui, a gente tem 4 saliências, tá? Por ela ter 4 saliências, ela tem uma quantidade maior de passos, digamos assim. O que são os passos? Os passos são os intervalos angulares mínimos que você pode ter numa máquina desse tipo, tá? Eu quero levar para a lousa isso aqui, para a gente ter uma ideia de como que a gente, vamos dizer assim, consegue controlar essa bobina aqui, tá? Então, vamos para a luz. Deixa eu ver se eu consigo parar um pouquinho aqui a apresentação. Para a lousa. Parar um pouco aqui de compartilhar. Eu quero trazer vocês para a lousa, porque eu quero, desses 2 exemplos que a gente viu, eu quero definir como que a gente vai fazer a polarização de bobina. Tá? Por quê? O que acontece? Nas bobinas, dependendo de como você coloca a corrente, você controla o campo magnético. E o campo, óbvio, vai definir o quê? O conjugado. E como ele vai agir no rotor. Tá? Então, por exemplo, quando você sustenta uma determinada polaridade, você vai fazer o rotor girar de uma determinada maneira, ele vai se alinhar. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Na primeira máquina, então o que a gente tinha na primeira máquina? Deixa eu só colocar aqui minha referência. Primeira máquina a gente tinha uma coisa assim. Aqui, tá? Então a gente tem a bobina 1. Aqui, por exemplo, ela estava saindo, tá? E aqui está entrando 1 e -1. Aqui é a bobina 2. No caso aqui era -2 desse lado. E aqui saindo 2. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, vou até destacar aqui, infelizmente eu não destaquei isso aí, mas depois, numa versão futura do slide, eu vou destacar. Isso aqui é a bobina 1. Isso aqui é a bobina 2. Infelizmente não tenho outra cor. Até tem o preto. Olha aí. Então aqui nós temos a bobina 1 e aqui nós temos a bobina 2. O que acontece? Como que a gente pode polarizar? Essa bobina aqui, ó, vamos fazer a regra da mão direita. Você tem a corrente saindo aqui, então ela vai estar desse lado aqui, o campo. Então os campos aqui, vou fazer o campo aqui em vermelho, tá? O campo ele está aqui assim, ó, para cá. E aqui está entrando, né? Então o campo ao contrário. Assim.
Tá para cá. Então essa bobina aqui, ela está polarizando o campo magnético para lá. Tá? A segunda bobina, vamos ver como que ela está polarizando. Prestem bastante atenção nisso, pessoal, porque isso aqui pode ser matéria de prova, tá? Esses coisas que a gente está fazendo aqui. Então a gente está fazendo aqui, ó, está saindo aqui, então você tem um campo. Daqui ele está de baixo para cima, ele está aqui assim, e ele está descendo. Tá? E aqui. Ele está entrando, então aqui ele desce e aqui ele sobe. Tá? Como que acontece? Nesse caso ali, o rotor, ele muitas vezes tem um ímã permanente, tá? E ele se polariza, tá? O que acontece? Você tem um campo aqui, daqui para cá, e outro campo dali para lá. Aqui você forma um resultante. Esses caras aqui, eles vão se anular nessa direção aqui. Então aqui, se a corrente for da mesma intensidade, aqui eu tenho campo zero. Eu não tenho torque aqui. Vou dizer assim, não tem torque aqui. E aqui, mesma coisa, não tem torque aqui. Tá? Por outro lado, aqui, ó, o campo está saindo para lá e aqui para lá. Aqui, ó, você tem isso aqui. Você tem uma componente aqui magnética nesse lado. E aqui, ó, você tem também uma componente magnética desse lado. Então, o que acontece? O campo resultante aqui, ele vai ser nesse sentido aqui. Digamos que a gente tem um campo resultante aqui nessa linha. E aí o que acontece? Se você sustentar isso, o rotor, que é polarizado, ele vai ficar alinhado com isso aqui. Tá? Sul-norte, norte-sul. Tá? Ele vai ficar como se fosse um ímã, ele vai se alinhar aqui. E vai ficar travado aqui. O motor de passo sustenta isso. Você mantém a corrente nele aqui, sem variar, sem trocar as bobinas, ele sustenta isso. Tá? Ele sustenta. Ok? Vocês entenderam? Então o que acontece? Para eu fazer o próximo giro, para ele se alinhar para cá, o que eu faço? Eu desligo a bobina 2 e deixo ligado só a bobina 1. E aí, esse momento magnético que está para cá, ele vai fazer isso, ó. Ele vai virar para cá. E aí o rotor vai se alinhar horizontalmente. Tá? Aqui é norte, aqui é sul, ele vai se alinhar ao contrário, né? Sul-norte. Ele vai fazer isso, ó. Vai virar. E aí, beleza, ele vai virar. Aí o que acontece? Para ele passar para baixo, aí eu tenho que inverter as correntes. Eu tenho que fazer essa aqui saindo e aqui entrando. Desculpa, ao contrário. Aqui entrando e aqui saindo. Aqui entrando e aqui saindo. E aí o momento magnético resultante vai vir para cá. Então você vai movendo ele de passo em passo. Tá? E é claro que para manter uma rotação de uma certa velocidade, você tem que ficar ligando e desligando as bobinas numa certa sequência. Tá? Esse daqui é o motor, é o item A, né? O item A da nossa figura. É o motor liso, mas o outro é mais ou menos o mesmo esquema também. A diferença é que aquele de 4 dentes, ele tem mais... Como ele tem mais dentes, ele tem mais passos possíveis que você pode fazer com ele. Tá? Mas é mais ou menos o mesmo esquema. Isso aqui, tá? Porque você pode ter muitos dentes. Né? Você pode ter ele bem dentado. Tem alguns motores que tem muitos passos e tem ângulo, tipo assim, de 1 grau, sabe? Ele consegue fazer muitos passos. Isso aqui é um grosseirão, digamos assim, tá? Ok, então,
Então, esse aqui é do motor de passo. Eu só vou marcar aqui em cima, tá? O motor de passo. Aqui é do motor de passo. Deixa eu só ver se mais alguém entrou aqui. Tem alguém aqui querendo entrar. Beleza. Então, estou admitindo aqui mais um aluno. Vamos continuar aqui, tá? Então, eu vou marcar aqui na lousa qual que é a sequência que a gente tem que fazer para dar um giro no motor de passo. Então, aqui a gente tem a bobina 1 e a bobina 2, vertical e horizontal, tá? Para a gente dar um giro, aqui ó, o rotor, ele é um rotor imantado, né? Então você vai ter ele vai se alinhar aqui, vamos dizer assim. Vamos imaginar que isso aqui seja o rotor. Vou fazer aqui. Não quero poluir muito, tá? Rotor. O rotor, se não me engano, aqui vai ficar do norte para o sul, aqui vai ficar o sul e aqui vai ficar o norte, tá? Do rotor. Então, o que acontece? Sequência de giro do motor de passo de duas bobinas. Nossa, acabou minha tinta. Bora. Um pouquinho. Epa! Nossa, despejou tinta. Ah, ferrou. Caiu tinta até na minha mão aqui. Vamos ver. Ambas. Então, vamos lá. Sequência. Show. Na verdade, tem que colocar tinta dentro, né, dele. Então, vou colocar aqui. Beleza. Colocando tinta. Vamos ver se isso vai manter o nosso pincel. Sequência de giro. De ativação. Das bobinas. Para giro horário. Isso vai cair na prova, tá? Matéria de prova. Então, sequência de ativação. Então, nós temos duas bobinas, tá? Eu vou imaginar que eu estou partindo aqui de 2 horas. Você imagina isso aqui como se fosse um relógio, né? Então, aqui eu tenho, que é 12 horas, meio-dia. Aqui, 2 horas, 3 horas. Então, vou imaginar que está aqui nos 45 graus, aproximadamente 2 horas. Então, vai ser as bobinas 1 e 2. 1 e 2. Ela vai estar parada aqui, tá? Depois, eu vou chamar essa polarização aqui de polarização direta, tá? Aqui, ó, direto. Tá? E quando eu inverter,
Eu vou fazer menos 1 e menos 2, quer dizer que ela vai estar invertida. Tá? 1 e 2. Depois, só a bobina 1. Tá? Depois eu vou inverter. Isso aqui vai sair, então vai ser menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, certo? Porque ela vai estar invertida desse lado aqui. Então ela vai girar inverso. Menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2, o momento magnético vai estar para cá, ó, tá? Só que aí depois eu preciso que ele venha para cá. Então, para ele vir para cá, isso aqui tem que estar invertido, vou estar só em menos 2, tá? Ligada, invertida, tá? O fato dela estar invertida, eu estou marcando aqui como menos 2, tá? Menos 2. Significa que a corrente vai estar invertida, tá? Eu vou dizer aqui que o polo que eu estou marcando aqui, ó, 1 e 2, tudo, é onde está sempre saindo a corrente, tá? Então, por exemplo, vai estar saindo a corrente, aqui vai estar 1, vai estar saindo só em 1, então vai estar por aqui. Quando eu tiver menos 1 e menos 2, a corrente vai estar saindo por menos 1 e menos 2, certo? Depois só menos 2, tá? Por quê? Porque ela vai estar vertical aqui o momento magnético. Depois, aqui, ó. Depois eu tenho que estar aqui. Então vai ser menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Depois, só menos 1. Depois só menos 1. No menos 1, o meu momento ele vai estar apontando para cá. Tá? E depois, menos 1. Deixa eu ver, menos 1. Isso, vai estar saindo por aqui. Tá? E depois, 2 e 1. Deixa eu ver. Menos 1 e 2, menos 1 e depois 2 e 1. Não, peraí. 2. Tem que ser o menos 2, né? O momento tem que estar 2 e a bobina aqui, 2. Vou colocar aqui menos 1. Porque esse cara aqui, a corrente vai ter que estar saindo aqui e entrando ali. Para ele poder sair lá. 2 menos 1. E por último, 2. Somente 2 ligados. Por quê? Porque aí eu desligo aqui. Se eu deixo só 2, o momento magnético vai estar para cima. Certo? Então isso aqui vai fazer o giro completo. Tá? Vai fazer o giro completo. Tem uma outra representação mais simplificada. Aqui eu fiz a bobina real. Tá? Então pode ficar um pouco complexo. Mas tem uma outra simplificação, tem uma outra representação em que se você coloca as bobininhas aqui,
pode ser dentado também. Se chama aqui de A, B, C e D. E aí facilita você ver os momentos dos polos, tá? Isso aqui é quando é dentado, quando ela tem saliências. Você vai ter bobina aqui, aqui, aqui e aqui. E aí facilita, tá? É um tipo de controle um pouco diferente. Ok. Então eu vou tirar uma foto disso aqui para poder mandar. Com isso aqui, ela gira sentido horário. Eu vou desequilibrei para cá. Ok? Vou mandar aqui para vocês uma fotinha lá no nosso grupo. Beleza? Ok. Mandei aqui. Isso aqui vai juntando, tá? Para vocês irem compondo aí a base de conhecimentos, tá? Eu vou pegar um copo de água lá, porque está muito quente hoje. Só um minutinho, pessoal. Beleza? Então, essa aí é a sequência para esse tipo de máquina. Para a sequência de polos salientes,
é semelhante também, tá? A diferença é que tem mais bobinas, nesse caso aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo depende de quantas bobinas a gente tem, né? Às vezes tem mais bobinas. Tem mais saliências também, às vezes você pode também mudar as intensidades das correntes. E aí você ganha um pouco mais de passos. Tá? Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Não sei se vocês já viram, quando você abre o motor de passo, muitos deles você vê um monte de dentinho, tá? A gente chama de castela, eu vou falar mais pra frente. E aí você tem uma quantidade de passos maior, tá? Esse aqui é um esquema simplificado, tá? Aqui de 4 bobinas e esse aqui com 2 bobinas, 4 e 2 bobinas, certo? Vamos lá. As máquinas comuns de relutância variável podem ser classificadas de 2 tipos: máquinas de relutância variáveis salientes e máquinas de relutâncias variáveis duplamente salientes. Tá? Em ambos os casos, as suas características mais notáveis são rotores sem enrolamentos nem ímãs permanentes e uma única fonte de excitação. Então, o que acontece? O rotor ele acaba se alinhando com o campo magnético, tá? Aplicado aos enrolamentos do estator. Aqui é a matriz de fluxo concatenado, tá? Que a gente tem, por exemplo, no caso de 2 bobinas. Tá? Então você vai ter um fluxo concatenado 1 e um fluxo 2. Você tem aqui as combinações de bobinas e as correntes que passam por eles. Tá? E aí você vai ter indutâncias próprias dessas duas fases. Tá? E claro, uma indutância mútua, dada por essa equação aqui. Isso aqui está lá no Fitzgerald também. Tá? Isso aqui são as fases. Nas máquinas, aquela ali são máquinas 4.2, tem 4 saliências, tá? E 2 polos. Peraí que MRV. Isso quando a gente traduz 4 polos, tá? Você tem máquinas de 4 polos e máquinas com 2 polos do rotor, que são aqui 4x2, tá? Você vai ter dá uma olhada, como eu estava mostrando ali, os fluxos máximos da bobina, eles são defasados aqui de 180 graus, tá? Quando você vai ter 4 polos, por exemplo, do estator e 2 do rotor. Você vai ter defasagens, né? Se a gente for ver aqui aquele primeiro modelo, e mesmo esse segundo aqui, você vai ter uma defasagem desse cara aqui de 180 graus, às vezes, daqui para cá, tá? E 90 aqui, uma defasagem entre uma e outra. Por isso que tem uma defasagem de menos 90 lá na equação. Aqui, ó, menos 90. Tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente tem as indutâncias, tá? E aqui, essa aqui é a indutância mútua, que forma de um para o outro. Esse tipo de máquina, quando a gente vai girando o rotor, a gente sente essa força no eixo do rotor. Ele faz como se fosse uns soquinhos, assim. Isso aqui é sentido, tá? No eixo do rotor. Ele dá uma espécie de um soquinho, que são os passos. Que você consegue dar com a máquina. Certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui, já que a gente está aqui, né?
Compartilhando, deixa eu ver aqui. Aqui. Um exemplo aqui no Fitzgerald. Esse aqui já é o Fitzgerald, tá? Ele traz aqui a equação do torque eletromagnético, tá? Dado por essa equação aqui, ok? É uma equação com derivada parcial. A gente não vai, eu não vou entrar nesses detalhes aqui para vocês, tá? Isso aqui é mais para conhecimento mesmo, ok? Aí você vai ter a coenergia, que é a energia combinada dos diferentes polos. Você vê que existem combinações bastante complexas que você pode fazer, tanto nessa máquina quanto nessa aqui, tá? Existem combinações complexas para você ter torques parciais de uma e outra. Isso tem a ver com a corrente que você mantém, tanto em um quanto no outro, tá? E aí, esse torque, ele vai ter direção e força dados por essas intensidades de corrente. Porque pensa, mesmo nesse caso aqui, eu vou trazer vocês para a lousa, rapidinho aqui, para a gente poder, eu quero fazer umas ponderações, para explicar para vocês uma coisa que talvez não é tão óbvia, tá? Vocês vieram aqui para a lousa, né? Então eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Dá uma olhada aqui. Mesmo no caso, isso aqui, ó, esse resultante aqui, ele só vai ser zero se a corrente 2 for igual à corrente 1. Certo? Se esse cara aqui for menor, o que vai acontecer? Você vai ter um resultante para cá. Isso aqui, ele vai ter um pequeno resultante para cá. E quanto menor for, maior será esse resultante. Isso faz com que esse resultante aqui se some com esse aqui e gere um cara intermediário aqui. Um pequeno torque intermediário. Por quê? Porque ele está também forçando para cá. Tá? Então, assim, tem variações. Por quê? Se a gente tiver isso aqui, esse caso aqui não, mas quando você tem duplamente dentado, o fluxo ele vai se espalhar pelos dentes, certo? E aí, isso aqui tem uma certa influência, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, isso é um controle fino, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, se esse cara aqui for menor, ó, vai gerar um negócio para cá assim. Aqui, geraria, aqui, menor, então geraria um pequeno torque. Para cá, poderia se anular, talvez. Se anularia. Mesmo que tivesse um pequeno para cá. Não, beleza, esse aqui não vai contar. Nesse caso aqui. Mas quando você tem mais bobinas, igual aquele outro lá, dentada, aí você pode ter resultantes diagonais para formar uma quantidade maior de passos. Por isso que tem motores que o passo dele, por exemplo, é, sei lá, 5 graus. Porque além de ter mais bobinas, ele tem mais controle em cima dessas bobinas. Isso que eu queria ressaltar. Nesse caso aqui não vai ter tanta influência. Por quê? Porque essas aqui estão em 90 graus. Mas quando você tem mais, entendeu? Então você pode ter bobinas que não estão em 90 graus. E aí você consegue compor uma quantidade maior de passos. O motor fica mais elaborado. Tá? Ok? Então vamos lá. Continuando aqui a apresentação. Compartilhando minha tela novamente com vocês. Tá? Então vamos lá. Então aqui a gente está vendo, tá? As indutâncias. Quando você tem a máquina lisa, digamos assim, tá? Ela é saliente singularmente, você tem só o rotor saliente, né? O estator não, o rotor é liso, tá? E nessa aqui é duplamente saliente, você tem, no caso da segunda máquina, que é essa aqui,
é saliente tanto da parte do estator quanto da parte do rotor. Ok? Que é essa daqui. Então aqui você já tem um gráfico aqui invertido. Aqui nós temos as equações do torque eletromagnético, né, o torque mecânico, né? São dados por essas equações diferenciais aqui. Certo? Aqui eu coloquei um exemplo, o exemplo do livro, o exemplo 8.1, tá? A gente dá uma olhada nesse exemplo. Como que é o exemplo? Uma máquina de relutância variável de 4/2 bifásica, tá? Está mostrada na figura 8.3, é essa daqui, tá? 4 saliências, 2 bobinas. As suas dimensões são o raio, 3,8, o ângulo alfa igual ao ângulo beta, é 60 graus, ou seja, π sobre 3, ele até deu aqui, né, π sobre 3. É o ângulo aqui do rotor. Ele vai ter essa distância entre o rotor e o estator de 2,54 vezes de cada enrolamento de fase são ligados em série, de modo que há um total de 100 espiras, 50 espiras em cada enrolamento de fase. Assuma que o rotor e o estator têm permeabilidade magnética infinita. Então passa tudo aqui, você não perde nada. Então tem 3 itens que ele quer. Desprezando os fluxos de dispersão e de espraiamento, plote a indutância L de θm da fase 1 em função de θm. Plote o conjugado I, conjugado 1. I1 igual a I1, I2 igual a I2. E I2 igual a 0. Dessa corrente 2 desligada. Tá? Ele marca aqui as bobinas. E I1 igual a 0 e I2 igual a I2. Aqui eu coloquei aqui. Só que eu esqueci de fazer um subscrito aqui. Vou salvar, né? Vamos lá, tá salvando. E ele quer as correntes valem 5 amperes. θm, tá? Então vamos lá. A solução. Essa aqui é a solução do livro. Tá? Usando a técnica de circuito magnético. Uma técnica que a gente viu lá também no começo, né? Está no capítulo 1 do livro também. Ele calcula aqui a indutância máxima, tá? Por essa fórmula aqui. Número de espiras ao quadrado, μ0, alfa, R vezes D dividido por 2G. Essa aqui é a segunda técnica de a formulinha lá, de circuito magnético. Tá? G é a distância de entreferro, digamos assim. Tá? Em que alfa RD é a área de seção reta do entreferro. E 2G é o comprimento total do entreferro no circuito magnético. E aí, para esses valores, ele vai colocar, vai substituir aqui, o número de espiras, o μ0, o alfa, o R e o D, e o G, e vai chegar em 0,128 Henry. Desprezando o espraiamento, a indutância L de θm
irá variar linearmente com a área da seção reta de entreferro, como está mostrado na figura 8.4a. Se não houver sobreposição, observe que essa situação ideal prevê que a indutância será zero, quando na realidade haverá um pequeno valor de indutância. Então, vamos dar uma olhada lá no livro, ver se tem mais algum detalhe. Deixa eu ver aqui o exemplo. Aqui tem figura, né? Traz aqui a solução. Tá, então, é isso aqui, ó. Figura 8.4a, ele fala da indutância. Isso aqui é a plotagem dessa indutância. Então, a indutância ela vai diminuir de 128 Henry até zero, tá? Quando você estiver em menos 120 graus. Aí, de menos 120 até menos 60, ela vai ser zero. Depois, ela vai aumentar para 0 grau. Vai diminuir até 60, porque ele falou que tem aqui, ó, rotor. Isso aí ele está plotando essa indutância, a força que a gente vai ter ali no conjugado, tá? Torque. Beleza? Professor, Oi? o Alex Ele, pediu para avisar que ele está tendo uma aula de proteção prática. para fazer isso daqui, ele vai estar usando essas equações, tá? Diferenciais. Entendeu? Da indutância. Entendeu? É uma coisa que aqui realmente a gente vai ver assim só mesmo para conhecimento. Entendeu? Porque não dá muito tempo da gente entrar em todo o detalhe desse processo. Mas, por exemplo, você vai ter em alguns ângulos, tá? Você vai ter igual aqui, ó. Você vai ter ângulos onde você tem indutâncias maiores e ângulos para os quais você vai ter força zero, praticamente aqui. Indutância zero também, tá? Porque está fora do alcance ali do ângulo da bobina. Tá? Ele tá, digamos que ele está, o rotor está girado, estaria girado, certo? Tem a ver também, é claro que aqui está linear, tá? Por isso que ele falou assim, ó, considere infinito. Quando eles estão alinhados aqui, isso aqui, ó, com o dentinho, quando ele está alinhado no dente, ele tem o fluxo máximo. Quando isso aqui tá bem alinhado com esse dente aqui, o fluxo é máximo. À medida que ele vai desalinhando, tudo isso que sai aqui, ó, ele perde. Por isso é linear. Tá? Não sei se vocês conseguem perceber aquilo ali. Mas, por exemplo, eu vou trazer para a lousa aqui só para a gente visualizar isso melhor. Tá? Vê, ó. Ó, quando está em 0 grau, ó, tá vendo que é máximo? Por que que é máximo? Essa indutância. Porque esse cara aqui está alinhado, ó. O rotor ele vai estar totalmente alinhado com esse dente aqui, percebem? Aqui, ó. Esse cara aqui ele tem uma área. Tá? Ele vai estar totalmente alinhado com essa parte do rotor. Da onde está aqui o meu mouse até aqui, ó. Essa linha é como se fosse uma linha reta, né? Um quadrado aqui. À medida que esse cara está totalmente alinhado com esse aqui, então o rotor plenamente alinhado, você vai ter uma indutância máxima. Por quê? Porque essa bobina aqui ela vai ter um núcleo que vai passar por aqui, ó, formando o fluxo máximo que a bobina pode ter. À medida que vai desalinhando, ele vai reduzindo aqui a área, tá? Até que quando ela está, por exemplo, em 60 graus, esse cara já está fora. Quando ele está em 60 graus aqui, ó, ele está fora, esse θm aqui, 60, não é isso? Ele vai estar fora. É 45 graus. Mas quando isso aqui estiver alinhado aqui, ó, que esse cara estiver para cá, ele vai estar fora. Aí ele vai perder o alinhamento e aí, consequentemente, o campo vai ser o mínimo. Certo? Deu para entender?
Beleza. Bom, aqui é o conjugado, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó, ele vai analisar o conjugado. O conjugado vai ter dois termos. Vai ter um que depende aqui da corrente I1 ao quadrado. Outro que depende da corrente I2. Tá? E aí, se eu não me engano, ele vai aparecer aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, figura 8.4b. E aí fala dos valores máximos. Aqui, ó, então, o conjugado, ele, à medida que você vai ligando, desligando, travando, chegando perto da bobina, ele tem um valor total, depois ele pode inverter, desliga, vai, entendeu? Ele é de soquinho. Porque você tem que acionar e desacionar. Tá? E aqui nos 30 graus é quando tem duas bobinas acionadas ao mesmo tempo. Tá? A bobina 1 e a bobina 2. Então você forma uma espécie de conjugado intermediário. Tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Shift F5. Ok, então tem esse, traz para a gente essa solução. Do item B, ele vai trazer aqui a solução do conjugado para essa equação diferencial. Tá? Vai trazer nessa forma aqui. Opa! E aqui também. Certo? Aqui é a continuação. E aqui, no item C, são as combinações possíveis de I1 e I2, fazendo uma certa corrente, tá? E aqui, desligando algumas bobinas, I1 e I2. Então, aqui ele vai fazer o fluxo. I1 ligado, I2 desligado, e aqui I1 desligado e I2 ligado. Então, você vai fazer essa alternância aqui. É uma comutação. Para poder fazer esses motores funcionarem, então a gente tem que ter os drivers. E eles têm que ficar mantendo, eles têm que ficar jogando para as bobinas essas tensões aqui, para poder fazer elas girarem, como eu tinha mandado aí para vocês na nossa fotinha de zap. Vou ver que é a primeira coisa que eu mandei hoje para vocês, certo? Depois, ele vai falar do conjugado de pico, tá? Esse conjugado de pico vai ser a indutância máxima dividido por 2α vezes I quadrado, tá? Então, ele vai jogar todos os dados na fórmula e a gente vai ter que ele vai valer 1,5 Newton, praticamente, tá? E aí ele fala aqui, ó, bom, quando você está em 0 grau, a contribuição da segunda fase, fase 2, é nula. E aí ele fala, embora a contribuição da fase 1 pareça indeterminada, em uma máquina real, a variação de conjugado, T máximo para o menos o conjugado, né, que é a inversão, tá, em 0 grau, teria uma declividade finita. E o conjugado seria zero em 0 grau. E assim o conjugado líquido nessa posição é zero. Você não vai ter nenhum conjugado ali. Observe que o conjugado é zero independentemente dos níveis, isso em 0 grau, né? Independentemente dos níveis de corrente das fases 1 e 2. Isso é um problema com a configuração 4.2 da figura 8.3, porque o rotor pode emperrar nessa posição, assim como em 90 e 180. E caso isso ocorra, não há maneira de produzir um conjugado elétrico capaz de movê-lo, né, dessa posição, se ele emperrar. Para θm igual a 45 graus, ambas as fases estão fornecendo conjugado. O da fase 1 é negativo, ao passo que o da fase 2 é positivo. E, portanto,
Como as correntes de fase são iguais, os conjugados são iguais e opostos, resultando num conjunto líquido nulo. No entanto, diferentemente do caso de 0 graus, o conjugado nesse ponto pode ser tornado tanto positivo quanto negativo, apenas selecionando apropriadamente as correntes de fase. Para 75 graus, a fase 1 não produz conjugado, ao passo que a fase 2 produz um conjugado positivo de valor torque máximo 2. E assim, nessa posição, o conjugado líquido é positivo e de valor 1,53 newton. Observe que não há qualquer combinação de correntes de fase que seja capaz de produzir um conjugado negativo nessa posição, porque o conjugado da fase 1 é sempre nulo, e ao passo que da fase 2 pode ser apenas positivo ou nulo, se você desligar. Deixa eu ver então aqui. Então aqui nós temos, aqui ó, aqui a fase 1, a bobina aqui, 1, né? E aqui 2, bobina 2. Então a gente tem a bobina 1, digamos, na horizontal, tá? E a bobina 2 na vertical. Beleza. Então, as configurações práticas de máquina de relutâncias variáveis são aquelas posições no qual não há posições de torque zero, em que a máquina possa ficar presa. E aí tem um design aqui, que é um design 6x4. Tá? 6 saliências, 4 bobinas. No qual você não consegue, não vai deixar, a máquina não tem nenhuma posição que ela fica travada. Ali, no caso, eles estavam falando o seguinte, que tem algumas posições de conjugado zero, em que realmente a máquina, se ela travar, você tem que manualmente destravar. Você não vai conseguir eletricamente destravar, o que pode ser um problema. Claro que quando você está girando, você tem a inércia do motor e tudo mais, que dificulta o travamento, né? Mas se der algum BO, vai ficar travado. Nesse caso aqui, ó, é como eu estava falando, se você tem um ângulo diferente dos 90 graus, tá? É mais fácil. Por quê? Porque você pode acionar sempre uma combinação de bobinas em que você consegue, ter um torque diferente ali. Tá? E fazer a máquina girar. Certo? Então, esse aqui, ó, 4 dentes internos e 6 externos. Tá? Então, no caso aqui, é os dentes externos, 6 por 4. Estator, rotor. Tá? Ali, ó, quando a gente fala da 4x2, 4 externo, 2 internos. Tá, ó, 4 por 2. Tá? Estator, rotor. Então, peraí, deixa eu só... Beleza. Bom, isso daqui são as curvas, como que seriam as curvas, tá? Das equações diferenciais aí de indutância para esses polos, tá? Dá uma olhada a defasagem, olha, não tem defasagem de 90 graus, tá? As defasagens aqui são menores, ó, tá? Daqui para cá não dá 90, certo? Ó, aqui vai dar de 10 graus, aqui 30, 70. Então você não tem como, em todas as posições angulares, você consegue alcançar e fazer a máquina girar. Aqui, como que funcionam os torques nas fases individuais. Tá? Aqui tem as 3 fases. Aqui nesse caso aqui, ó, para 6 dentes, são 3 fases, né? Então você vai ter uma primeira fase que vai estar aqui, aí vai ter uma segunda fase que vai estar aqui 60 graus
60 graus, digamos, deslocado, que está aqui nessa direção aqui para cá, e a terceira fase nessa outra direção aqui. Então aqui, ó, 60, 120, certo? Então elas estão de 60 em 60 graus. Então a defasagem entre elas vai ser sempre 60 graus. Daqui para cá 60 graus. E tem um pedacinho ali, que é o pedacinho quando o cara está alinhado, perfeitamente alinhado, você tem um fluxo total aqui. Tá? Aqui são os torques, como que eles estão funcionando. Tá? Aqui, para cada uma das fases, ele está indicado aqui. Está meio bagunçado, né? Porque está sobreposto. Era melhor que fosse deslocado isso aqui para a gente ver melhor. Mas beleza. Fase 1 é a linha e o ponto. Fase 2 é o pontilhado. E a fase 3, 2 pontos. Está bem bagunçado aqui. Mas beleza. Acredito que isso aqui é o torque total médio. Bom, numa análise não linear, né, a gente vai ter aqui os fluxos concatenados para os diferentes graus, tá? Então aqui em 0 grau, 10, quanto mais você aumenta a corrente de fase, segundo essa angulação aqui, vai ter um fluxo concatenado dessa força aqui. 30, 40, 50, 60, até 90. Tá? O conceito de indutância é válido para A, nesse caso aqui, mas não é válido para B. Aqui, ó, são fluxos magnéticos lineares, nesse caso aqui de A, e aqui são fluxos magnéticos não lineares. Isso tem a ver também com o material que é formado, o núcleo, tá? Que pode alterar e se comportar de maneira diferente de acordo com a corrente, tá? E claro, com a força magnética, né? Tem um certo nível de permeabilidade, tá? Bom, aqui ele vai fazer as trajetórias das correntes e o trabalho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou chegar aqui no livro. Aqui tem alguns rotores que eles são excêntricos. Eu nem mencionei aqui, né? Mas eles são excêntricos, desse tipo aqui. E daí eles geram um tipo de conjugado não uniforme. Olha aqui, pode ser interessante para alguns tipos de aplicações. Tá? Não consigo imaginar, né? Mas existe. Aqui, ó, uma outra 8x6, 8 polos externos e 6 internos. Veja que aqui, o fato de você ter, por exemplo, 8x6, você nunca vai ter um alinhamento perfeito. Então, você consegue fazer combinações diferentes para ter ângulos menores, tá? Nesses dentes aqui, certo? Você consegue fazer uma série de combinações para você ter um alcance maior dos dentes que você, dos ângulos que você vai fazer, do passo, na verdade, a precisão maior do passo. Então, isso aqui eu já vou citar. Então aqui a gente tem os dentes em forma de castelinho, tá? Esses castelos, eles se alinham, tá vendo aqui? De maneira muitas vezes
ele faz o alinhamento desse aqui, quando você está ligado à fase 1, ele vai fazer um alinhamento maior aqui. O da fase 2, você vê que ele é um pouquinho desalinhado, então ele vai, se você ligar somente a fase 2, ele vai mover somente esse pedacinho aqui. Então ele permite você aumentar a precisão do passo do seu motor, tá? Motor de passo. Ele consegue, aí você consegue parar e sustentar. Se você ficar com isso aqui só, o legal desses motores, e eu acho que do meu ponto de vista, uma das coisas mais legais do motor de passo é o controle exato do ângulo que você está. Controle exato do ângulo e da força. Você para num ângulo e você sustenta aquele ângulo. Então eles são perfeitos, por exemplo, para robótica, para aplicações em que você tem que ter um controle bastante fino do giro do seu motor. Porque, por exemplo, no caso de motores de indução, mesmo os pequenos, você sabe que o motor está girando, você consegue controlar a velocidade, tá? Com algumas técnicas, mas para aí o controle. Agora, o motor de passo não. O motor de passo você consegue parar ele, travar ele numa posição e falar, não, eu sei qual a posição que eu estou, eu preciso de 5 graus para diante, 5 graus para trás, 20 ou 30 ou 40. Por quê? Porque isso, muitas vezes, estão ligados a arranjos mecânicos, igual uma impressora 3D, que você tem que andar 30 centímetros para a esquerda, para a direita. Isso tem que ser preciso. Tá? Então você vai falar assim, não, beleza, eu sei que se eu girar 30 passos aqui, eu vou andar esses 30 centímetros, ou 20 passos, ou 300 que seja. Então, é um controle bastante preciso aí da nossa aplicação. Tá? O motor de relutância variável moldado é um exemplo de motor de passo projetado para ter um movimento passo a passo, quando as fases são energizadas sequencialmente. O texto tem vários exemplos de outros projetos de motores de passo, incluindo alguns que usam rotores de ímã permanente e outros que são puros motores de relutância variável. Como eu falei para vocês, alguns ali, eles têm um rotor de ímã permanente, tá? E aí eles fazem esse alinhamento e outros não. Tá? Outros, é outro sistema, ele faz só com bobina. Porque daí quando tem bobina ali, você não tem não tem necessidade disso, porque o próprio fluxo alinha o rotor. Então vamos lá, peraí. Porque ele atrai, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Fitzgerald. Beleza. Então vamos lá, da forma de onda, da produção do conjugado. Esse que a gente também colocou lá na nossa apresentação. Deixa eu ver. Essa aqui. Então, essa aqui são as formas de onda do conjugado. Então aqui 40 graus. Beleza? Deixa eu ver aqui. Então, aqui o castelinho. Bom, aqui está um exemplo também, tá, de construção interna do motor de passo, tá? Aqui ele está cerrado. Aqui a gente vê os dentes internos, tá? E tem também os dentes externos que estão por aqui. E aqui as bobinas. Tá? São várias bobinas. Tá? Deixa eu ver aqui no livro, porque no livro tem um pouquinho mais de detalhe, tá? Ó, tem também os exemplos. Os exemplos do livro são bastante detalhados, tá? E o livro usa bastante o MATLAB para a gente fazer a simulação do motor de passo,
certo? De como que vão estar aí os fluxos, de como que vão estar as indutâncias, tá? Aqui, ó, as correntes. Como que você tem que aplicar as correntes para você fazer um determinado giro, uma determinada força, tá? A gente não tem tempo de elaborar tudo isso aqui, mas eu estou apresentando aqui para vocês um caráter, digamos, ilustrativo, tá? De como que isso aqui é utilizado. Olha aqui, você vai subir a corrente no motor, vai manter, sustentar, e depois diminuir para poder trocar de bobina, tá? E olha aqui como que fica o conjugado. Tá aumentando aqui, o conjugado aumenta proporcional. Depois cai a zero e se inverte. Aqui. Certo? Legais as brincadeiras aqui do livro. Certo? Bom, aqui ele cita também, inclusive no livro, um motor de passo de relutância variável de 3 fases e 3 pilhas, tá? E aumentando aqui uma pilha por fase. Você vai ter uns enrolamentos de fase com vários dentes aqui, tá? E ele vai se alinhar aqui. Você vai ter um rotor todo cheio de dente, tá? Que no caso aqui, ó, você vai ter esse motor aqui, ó. Você vai ter dentes tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então ele vai ter 3 eixos. Então cada hora um desses eixos aqui que vai estar dando a torque do motor. E aí você combinando esses 3 caras aqui, você consegue também aumentar a resolução do motor. Olha que legal. Você pega e faz uma pequena defasagem de dentes aqui, física mesmo, ou mesmo das bobinas em si. Você faz uma pequena defasagem aqui nos dentes, tanto no rotor, ou pode ser também nas bobinas do estator, tá? Então, cada hora, um desses caras aqui, ele vai estar atuando. E aí você pode aumentar significativamente a quantidade de resolução. Então, por exemplo, vamos supor que se com um conjunto aqui, uma pilha só dessa aqui, tá? Você tenha, sei lá, 10 graus. Você colocando aqui o outro, você pode ter 5 graus. E o terceiro você vai também dividir, você vai dividindo cada vez mais aqui. Ok? A quantidade de graus que você tem. Certo? Quando a gente agora... Questão importante, tá? Um resumo aí. Esses motores, eles são... A teoria deles é fácil, tá? É claro que vocês viram ali que eles foram cada vez sendo elaborados ao longo aí da história para tornar com melhor aplicabilidade, maior resolução, tá? E aí com o aumento aí da desenvolvimento da eletrônica, tudo, esses motores ficaram mais fáceis de usar. Porque o grande problema é que eles têm muitas bobinas e elas têm que ser comutadas para ele girar. Então, se você não tiver uma eletrônica boa, você não vai conseguir fazer ele funcionar direito, ou vai vibrar, vai acontecer algum problema. Tá? Então, atualmente, isso já é muito mais tranquilo. Você tem drivers prontos, pequenininhos, assim, que você compra. Um driver de motor de passo de 4 bobinas e tudo. E você põe para funcionar. Tá? Esses motores NEMA, não sei se vocês trabalham com motor de passo, mas tem uma linha muito legal dos motores NEMA. E tem motores para todo gosto. Mais fortes, mais fracos. Você pode usar para automação, pode usar para uma esteira, para robótica, um monte de coisa. Tá? E aí você tem uma série de aplicações, máquinas, ferramentas. Tá? Eles são muito usados como atuadores de precisão. Por quê? Justamente porque você consegue controlar
o ângulo deles, você consegue controlar o torque deles, certo? Então, nossa, é uma mão na roda. É uma coisa insubstituível, tá? Não existe por quê? Porque foi necessário. Tá? Os motores de indução, os outros motores não conseguem substituir essas características, tá? De controle de passo. Então, são extremamente essenciais aí para a indústria, tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a apresentação de hoje? Questionamento? Alguma colocação? Não precisa ser dúvida, tá? Deixa eu trazer aqui para nós. Alguma colocação aí, algum detalhe que vocês gostariam de apontar? Alguém aí trabalha com motor de passo? Alguém já viu motor de passo? Fez algum tipo de projeto, montagem? Não? Ninguém nunca viu? Ninguém nunca trabalhou? Antigamente, assim, hoje nem tanto, mas antigamente, inclusive, os HDs grandes, se vocês forem comprar nessas lojas de ferro velho, eles têm os motores de passo mesmo grandes, assim, bem, bem grandes, do tamanho aí do que deveria ser o HD. E são bem interessantes para pequenos projetos. Motores NEMA também, né? Você compra no Mercado Livre, tá? Para alguns tipos de, sei lá, impressora 3D. Eu mesmo tenho uma impressora 3D que foi montada com motores de passo, tá? 3 motores de passo. Um driver hoje você compra, não é tão caro, né? Compra no eBay, Mercado Livre. Professor, Oi? maquininha de cortar cabelo, não é? Desculpa, fala de novo que eu não ouvi. Os motores de cortar cabelo é motor de passo também ou não? Motor de cortar cabelo, maquininha de cortar cabelo? É. Olha, eu acredito que não. Dependendo da maquininha. Depende da máquina, mas eu acredito que não. Ali eu acho que não há necessidade, né, de, de motor de passo, na verdade. Se eu fosse alguém que fosse montar, eu não usaria motor de passo, porque ele só mexe, né? É um motor normal ali, ele vai. Mas eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não. Nos servos, tá? Pode sim ser motor de passo, os pequenininhos. Servo de aeromodelismo, tá? Ali poderia ser sim, porque ali tem que ter controle do ângulo, né? Ali eu acredito que seja motor de passo. Ah, tá. Porque você precisa controlar o ângulo certinho ali do servo, né? Entendi. Ali sim. Pessoal, eu quero ver com vocês aí, se eu não me engano, daqui 2 semanas já é a prova, não é isso? Vocês já vão começar a ter um monte de prova, né? Acho que semana que vem vocês já vão começar a ter, não vão? Não sei se vocês vão ter aquelas avaliações de proficiência geral. Vocês vão ter? Porque eu já gostaria da gente fazer as nossas apresentações. Entendeu? Apresentações dos projetos. Se eu não me engano, a gente vai fazer aí na semana do 22 a 29. Né? O pessoal passou para mim, na verdade, na 29. Então eu queria, na semana que vem, a gente já na terça-feira fazer a apresentação dos projetos, para eu poder lançar aí as notas de vocês. Beleza? Positivo. Então, na próxima terça-feira, a aula vai ser de apresentação de projetos. Então, vocês já preparem aí as maquetes de vocês, preparem os projetinhos, preparem o que tiver que apresentar, já filma se tiver que filmar, tá? Quem quiser já filmar, quem tiver o projeto já pronto e quiser me mandar para eu já dar uma olhada e já ir fazendo uma prévia, pode mandar. Aí eu vou criar um outro link aí, tá?
para quem tiver algum material escrito que quiser mandar também, certo? Mas aí semana que vem já é a apresentação. Beleza, galera? Beleza, tá ok então, professor. Falou. Então hoje a gente fez direto. Eu vou finalizar por aqui. Vão fazendo aí, tá? Os questionários do AVA, tá? Referente a essas sessões aí. As provas vão ser baseadas no que a gente tem visto aqui em sala, tá? Então vai ser num nível aí que vocês vão conseguir trabalhar tranquilo. Beleza? Falou, professor. Boa noite. Beleza, boa noite. Grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.